só tem discussão sobre narcotráfico. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, tá? Por causa da política externa dos Estados Unidos. Mas por conta da política doméstica dos Estados Unidos. A história é mais ou menos a seguinte. Drogas sempre foram usadas em todas as sociedades humanas. Todas, absolutamente todas. Qualquer uma. Pode pegar qualquer uma. Algum tipo de consumo de drogas tinha. Podiam ser drogas alucinógenas, podem ser drogas calmantes. Todas as sociedades sempre tiveram drogas. E as diferentes sociedades sempre lidaram com isso de formas muito específicas. Algumas demonizavam, outras consideravam que era parte de ritual religioso. Você tem inúmeras maneiras de lidar com isso. Os Estados Unidos, no entanto, eles foram formados com uma tradição protestante muito radical. Inclusive, atualmente, a gente usa o termo fundamentalista para terrorista, mas é importante lembrar de onde veio o termo fundamentalista. Fundamentalistas, se auto-intitulavam fundamentalistas, eram os protestantes, que foram os puritanos, né? Que são a base social que formou os Estados Unidos. E essa base puritana, aqui a gente está falando aí de século XVI, XVII, XVIII, considera que qualquer forma de prazer é uma forma de você se aproximar do diabo e se afastar de Deus. Então, quando eu falo qualquer forma de prazer, é desde o prazer da comida. Então, por exemplo, você tem grupos nos Estados Unidos, né, grupos religiosos, que colocavam cinzas sobre os alimentos para não sentir o sabor dos alimentos, porque o prazer da alimentação, comida boa, isso é considerado uma forma de tentação. Você não pode ter esse prazer. Prazer sexual, claramente demonizado. Aliás, a gente vai falar muito sobre as bruxas, né? As bruxas, bruxas de Salem. O negócio das bruxas é um negócio muito sério nos Estados Unidos. Quem são as bruxas? Né? São apenas mulheres que não seguem estritamente o padrão que se espera do fundamentalismo. Exatamente, do pensamento fundamentalista. E com as drogas não podia ser diferente. As drogas são uma forma de prazer, são uma forma de escape, uma forma de prazer e tal. E os Estados Unidos, eles fizeram, portanto, na sociedade americana, uma organização racista, né, a gente pode colocar assim, de quem consome cada droga. Então, por exemplo, a maconha é coisa de latino. Quem é que consome maconha? É mexicano, é latino-americano, essa galera aí. O uísque, por exemplo, é coisa de negro. Negros, você fica bêbado, é horrível, é coisa horrorosa. Que aqui no Brasil é a cachaça, né? A cachaça, pois é. Na verdade, o bourbon americano seria o equivalente à nossa cachaça, né? Você vai ter, por exemplo, o ópio, por exemplo, é coisa de asiático. O chinês vem pra cá, pô, ficou aí consumindo ópio e tal. E a sociedade americana, portanto, entrou numa lógica de supervisionar absolutamente todo mundo com relação às suas práticas, para saber se estavam de acordo com a linha moral esperada dos Estados Unidos. Não por acaso, os Estados Unidos foram um país que entre 1920 e 1933 tiveram a lei seca. A lei seca não pode vender álcool. O álcool ele é proibido. Então isso vai fomentar um enorme mercado negro, inacreditável, tanto é que alguns dos melhores filmes foram produzidos exatamente, né, tendo esse de gangue e tal, com pano de fundo, né, a época da lei seca, a época do Al Capone, né, dos grandes mafiosos, que é um negócio meio e a lavagem de dinheiro mesmo, né? Até a lavagem de dinheiro. O dinheiro veio daí. Muita lavagem de dinheiro, contrabando e tal, e muita corrupção também, mas tudo era em nome exatamente de um combate às drogas. No momento que os Estados Unidos começam a se tornar a grande potência, e a gente está falando ali sobre o início do século XX, eles vão começar a levar essas ideias do puritanismo para o mundo. Então, por exemplo, se eu estiver falando demais, você me interrompe, a gente continua. Mas o Reino Unido, por exemplo, tinha por objetivo subjugar a China. Vou trazer para as relações internacionais, não tem jeito. Tinha por objetivo entrar na China, mercado grande, território grande, sim, total interesse britânico. E uma das formas que o Reino Unido teve para entrar na China foi exatamente por meio da exportação do ópio. Os chineses produziam muita coisa que interessava as elites europeias, mas as elites europeias não produziam grandes coisas que os chineses quisessem. Então o que os britânicos começaram a fazer? Eles pegavam o ópio que era produzido na Índia, que era colônia britânica, e levavam para a China e obrigavam os chineses a comprarem. Tanto é que a gente teve no século XIX 2 guerras do ópio. O que é a guerra do ópio? A China proibia a entrada de ópio e o Reino Unido obrigava os chineses a comprarem ópio. Surreal. Por meio de guerra. O que os Estados Unidos fizeram? Falaram assim, ô Reino Unido, não concordamos. Isso é contra os ditames sagrados. Isso aí não pode. A nossa sociedade está se livrando das drogas. Aqui nos Estados Unidos a gente considera que isso é imoral. Então os Estados Unidos vão bater de frente até mesmo com o Reino Unido,
que tem uma visão de mundo mais ou menos parecida por conta da questão das drogas. E eles vão levar no século XX isso para o sistema internacional. Então, você perguntou do Nixon, né? Quando o Nixon faz isso na década de 70, não é algo que vem do zero. É algo que já era muito, mas muito consolidado na política americana. Quem se surpreendeu com isso foi só quem não estava olhando para o que já havia dentro da sociedade americana. Então, o Nixon, ele é um representante da classe mais conservadora dos Estados Unidos. Você deve saber melhor que eu sobre toda a escolha que se faz, por exemplo, acerca de quem vai ser preso, exatamente para favorecer determinados grupos conservadores. Então, ele traz junto consigo uma bandeira que é muito antiga. E ele vai dar vazão para aquilo que o Reagan vai fazer depois, né? Então, lá na década de 80, o Reagan vai ser o cara que vai... Inclusive, tem uma reverberação enorme no Brasil. Aquele negócio do Drugs Just Say No, que era uma mãozinha assim. Isso. Eu acho que a mulher dele também fazia, né? A Nancy Reagan. Isso. Veio pro Brasil da mãozinha. Drogas, horrível, né? Eu lembro da Eliana, isso. Não, as drogas, uma mãozinha espalmada assim. Isso é puro reflexo. Aí é o Proerd. O Proerd é isso, né? O Proerd é exatamente isso. Mas essa visão de que as drogas têm que ser proibidas é uma visão americana, especificamente Estados Unidos da América, e são os Estados Unidos que em si, como eles têm o maior mercado consumidor de drogas, eles têm uma preocupação muito grande com relação à possibilidade de a América Latina produzir drogas e exportar para lá. Então, são eles que insistem muito, e a insistência americana, que a gente sabe como é que é, não é uma sugestão, é quase uma imposição, para que o combate às drogas na América Latina em especial seja violento. Então, assim, eu não quero que você combata as drogas com medidas educativas. Isso. Que deem resultado. Eu só quero que tenha violência, é isso? Não. Eu quero que tenha resultado no curto prazo. Eu não estou preocupado com resultado de longo... daqui a 2 gerações. Não, eu quero resultado de curto prazo. Então, eu quero que você me garanta, por exemplo, que alguém que produza drogas vai preso. Eventualmente vai ser morto. Eu não quero que seja, vamos educar a população para se entender... Sabe? Porque daqui a pouco você vai vir com uma medida de legalização de drogas e a droga vai continuar chegando aqui. Não. Eu quero que isso pare imediatamente o quanto antes. Então, a DEA, por exemplo, né, que é a Drug Enforcement Administration, enfim, que é o Departamento Americano de Combate às Drogas, é criado exatamente com esse objetivo. E era uma das instituições americanas mais presentes na América Latina. De ter agentes do DEA, eles chamam na América Espanhola de LADER, né, que era exatamente para pressionar os governos da América Latina. Inclusive, tiveram alguns que saíram da DEA e são a favor hoje da legalização das drogas. Porque entendem, estão por dentro, entendem o problema que é, onde que está esse problema. Esse é o problema da abordagem conservadora com relação às drogas.